O Brasil dos anos 70 era um país em efervescência, embalado pelo milagre econômico e uma forte sensação de progresso. Nesse cenário, o automóvel transcendia sua função de transporte. Era para muitas famílias brasileiras um verdadeiro membro da família, um símbolo de ascensão social e de liberdade. Não era raro ouvir histórias de carros ganhando nomes, sendo cuidadosamente lavados nos fins de semana e tratados com um carinho que beirava a devoção. As viagens de carro eram aventuras e o veículo, um palco de memórias e histórias. A cultura automotiva era vibrante, com revistas especializadas sendo devoradas e conversas sobre motores, desempenho e design preenchendo as rodas de amigos. Chevette Tubarão, ícone das ruas. E se um carro pudesse ser a própria cara dos anos 70 no Brasil, esse carro seria o Chevette. Lançado pela Chevrolet em 1973, ele rapidamente conquistou o coração dos brasileiros, especialmente em sua primeira fase, que hoje é carinhosamente conhecida como Chevette Tubarão. Produzido entre 1973 e 1977, esse modelo se destacava por suas linhas mais retas e imponentes, com uma frente que remetia à robustez e uma traseira com lanternas horizontais que lhe valeram o apelido. O Chevette Tubarão era um carro versátil. Cabia na garagem da família, era econômico para o dia a dia e se aventurava pelas estradas em viagens de fim de semana. Sua mecânica simples o tornava fácil de manter, algo crucial em uma época com menos infraestrutura e recursos. Era comum vê-lo tanto em ruas de grandes cidades quanto em pequenas vilas, transportando pais, mães e filhos ou jovens em seus primeiros rolês. O trânsito dos anos 70 era, em muitos aspectos, menos caótico que o de hoje, mas também menos regulamentado. As ruas eram dominadas por uma diversidade de modelos nacionais, e a figura do Chevette Tubarão era onipresente, misturando-se a Fuscas, Brasílias, Opala e Corcel. Estacionar na frente de casa e ver o Tubarão ali, com suas linhas características, era uma visão comum e reconfortante para muitos. O Chevette Tubarão não foi apenas um carro, ele foi um companheiro, um testemunho silencioso de uma década de transformações e, acima de tudo, um símbolo de uma época em que o automóvel era, de fato, um membro da família. Naqueles idos de 1973, o mercado nacional contava com algumas opções dentre o setor de carros pequenos. O Volkswagen Sedan, com os motores 1300 e 1500, o Corcel, o recém-lançado Dodge 1800, renomeado Polara tempos depois, e o Brasília, que viu o mundo pela primeira vez na mesma época do que o Chevette. No lançamento do Chevette, a GM, esperta que só, valeu-se de um bordão bastante significativo. A GM não faria apenas mais um carrinho. De fato, o Chevette não era um mini Opala. Nascido em 24 de abril de 1973, era um carro com muita personalidade. Vale lembrar que o Chevette era a quarta geração do Cadete alemão e foi lançada no Brasil antes de estrear na Europa. Olhando de frente, o Chevette fica fácil perceber a razão do apelido Tubarão. Sua frente em formato de cunha invertida lembra mesmo a do bicho. Em termos estilísticos, ele não fazia feio. As linhas eram bem ao gosto dos anos 70, retas e com vincos marcantes. Atrapalhava um pouco a ausência de cromados, pois a falta de um frisinho dava uma certa impressão de pobreza, principalmente se olharmos as laterais. Mas o problema seria solucionado tempos depois com a versão SL. O Chevette era um automóvel bem moderno naqueles tempos. Tanto era que trouxe dispositivos de segurança bastante apreciáveis, como a coluna de direção não penetrante em caso de impacto e o duplo circuito de freios.
Este equipamento, exigido pela legislação brasileira somente no ano de 1977. Além dos itens de segurança, outras características interessantes estavam presentes, como, por exemplo, a embreagem do tipo chapéu chinês, cujo desenho evitava a patinação da peça além do comando de válvulas no cabeçote. Outro fator que indicava a modernidade do projeto era a ausência de quebra-ventos, coisa que todos os seus concorrentes ainda usavam, e que anos depois também se renderia ao incomum gosto brasileiro. Mas tanta modernidade contrastava com alguma avareza. A chave do tanque de gasolina era opcional. Por dentro, bem, não nos esqueçamos de que o Chevette era um carro pequeno. A tração traseira, uma virtude para os motoristas que gostam de características mais esportivas, requer um alto tributo. O espaço para o eixo cardan, conseguido às custas de uma sensível perda de espaço interno, de modo que pessoas com mais de 1,80 m sofrem no diminuto espaço traseiro do sedã. Nada na vida é perfeito, como vocês podem imaginar. Mas a simplicidade não atrapalhava para a posição de dirigir. O posto de comando se tornava interessantíssimo em razão da proximidade da alavanca de câmbio, como num Alfa Romeo. A relação de desmultiplicação da direção era baixa, deixando as reações do volante bem espertas, tornando a tarefa de guiar o Chevette bem interessante. Alguns apontam o fato de que a coluna de direção do Chevette parece um tanto torta. Modestamente, não vejo problemas nisso. Trata-se de uma característica facilmente adaptável e até curiosa. Quanto ao desempenho, acelerar de 0 a 100 km por hora em 19,1 segundos naqueles tempos era uma marca razoável. A velocidade máxima ficava nos 138 km por hora. O consumo, 15,3 km por litro quando rodava a 60 km por hora. Nada mal para os tempos.